Eu tenho um amigo que é 16 folhas que ele faz assim, tá bom? Irmãos, abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 27. Dica, Mateus capítulo 27. Como nós vamos passar por todo o capítulo de Mateus, nós vamos ler à medida que vamos desenvolver aqui a mensagem desta noite. Mateus capítulo 27. Nesta que é da série Notícias que Mudaram o Mundo, essa é a terceira notícia. Mataram o Rei Jesus. Senhor Deus, fale aos nossos corações, Pai, mais uma vez esta noite. Nós te pedimos, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito nos guie, ó Pai, aqui. Ó Senhor, nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, fortalecidos e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. À medida que a gente for, nós vamos desenvolvendo aqui a mensagem, nós vamos lendo alguns versos do capítulo 27 de Mateus. Então, a sua Bíblia, mantenha ela aí sempre aberta, como de costume. Este episódio, a crucificação, ela é registrada por todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vimos anteriormente, da angústia de Jesus no Getsemane, João não registrou, mas a crucificação, o sepultamento, a ressurreição, os 4 evangelistas registram. Irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta. O que faz uma pessoa mudar de ideia? Uma pessoa fala assim, olha, eu tenho isso, vou fazer isso, mas depois essa pessoa muda de ideia. Pode ter nós mesmo, né? O que faz uma pessoa mudar de ideia? Para responder essa pergunta, nós vamos levar em consideração alguns fatores que são decisivos para fazer uma pessoa mudar de ideia, para que eu ou você mude de ideia com relação a qualquer coisa. Por exemplo, de repente apareceram novas evidências, novos fatos, então numa investigação sobre algum crime, estava sendo direcionado para um determinado suspeito, aparecem novas evidências, novos fatos, então muda-se de ideia, né? O investigador, peraí, não é esse mais o suspeito, passa para outro. Correto? Experiências pessoais. De repente nós mesmos acabamos, peraí, eu tive uma experiência nessa situação que eu não quero passar, deixa eu mudar o meu comportamento, mudar a minha direção. Ou a gente acaba escutando a experiência de outras pessoas. De repente o ambiente onde nós estamos inseridos faz com que a gente mude de ideia. As nossas emoções, dependendo do nosso humor, nós podemos mudar de ideia ou não em relação a um determinado assunto. Alguma necessidade. Eu não queria mudar de ideia, mas eu tenho que mudar de ideia porque existe essa necessidade que ela se tornou prioridade na minha vida. E, por fim, mas não menos importante, influência de outra pessoa. Aí eu falo que aquele que influencia, se for negativamente, ele está errado, mas aquele que se deixa influenciar também está errado, né? Ah, eu fiz isso porque para agradar os meus amigos, foi errado. Não, pera aí. Você fez porque quis. Tanto que as Escrituras, quando nós olhamos para 2 versos das Escrituras, por exemplo, Jeremias 17, 9, o profeta fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto e o homem não conhece o coração. Né? Quem não conhecerá? O coração do homem ele é corrupto, ele é enganoso por natureza. Então, quando uma pessoa muda de ideia e algo não dá certo, não é porque as pessoas fizeram mudar de ideia, é porque ele foi levado pelo próprio coração a mudar de ideia. E Tiago, lá no Novo Testamento, reforça isso quando fala que cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né? Pela nossa própria cobiça. Quando sempre voltamos lá no Éden, sim, Adão e Eva foram tentados pela serpente, mas isso Deus mostrou bem claro no julgamento a responsabilidade dos dois, ou seja, é algo que já começavam, já desejavam. Mas por que eu estou fazendo esta pergunta? Antes dos irmãos entenderem o motivo dessa pergunta, vamos fazer uma retrospectiva da caminhada de Jesus até este momento, capítulo 27, em que ele foi preso, foi julgado,
foi condenado à morte, foi morto e sepultado. Isso é o que o capítulo 27 vai mostrar. Vamos começar então. No domingo, quando nós falamos na primeira mensagem, nós falamos que Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém. Foi isso? A entrada do rei em Jerusalém. Então, que Jesus, no domingo, ele entra em Jerusalém de uma forma triunfal. Olha o rei, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E quando nós voltamos naquele texto ali de Mateus 21, se continuar lendo, fala que depois Jesus foi para o templo, foi ensinar, Jesus vai purificar o templo, Jesus volta para Betânia, depois Jesus volta para Jerusalém de novo. Isso quer dizer que na segunda, terça e na quarta-feira, Jesus estava ali no templo ensinando. E deu na quinta-feira, então, Jesus volta para Jerusalém e fala para os seus discípulos o quê? Vamos preparar a Páscoa. E ele manda os discípulos ir até um lugar, arrumar o lugar, e aí Jesus vai celebrar com os seus discípulos a última ceia. A última ceia. Os versos ali do capítulo 26 de Mateus mostram isso. Depois que o traidor é indicado, eles cantam um hino, eles saem para o Getsemane, todos alegres, cantando. De repente, no Getsemane acontece o quê? A agonia de Jesus. Minha alma está profundamente triste. Quando ele termina de orar, de forma perseverante, como nós falamos, ele fala com os discípulos que estavam mais próximos, Pedro, Tiago e João: levantai-vos, vamos, porque o traidor se aproxima e o Filho do Homem vai ser o quê? Entregue na mão dos pecadores. E Jesus foi preso, levado, amarrado, para ser condenado à morte. Isso numa quinta-feira à noite. Alguns dizem que por volta de 23 horas da noite. E chegou sexta-feira, que acontece de uma forma tão rápida. O julgamento de Jesus, Jesus é humilhado e Jesus é crucificado. Ou seja, irmãos, em poucos dias, Jesus saiu da glória de ser recebido como rei, aquele que veio em nome do Senhor, para a humilhação, para ser levado à morte de cruz, que era a morte para os piores criminosos da época. Ele não só foi condenado à morte, não só morreu na morte da cruz, como colocaram Jesus entre dois malfeitores. Então, quem conhecia aqueles dois que estavam ali ao lado de Jesus, e quando olhavam e sabiam dos seus crimes, já colocavam Jesus meio assim no mesmo pacote, né? Ele foi contado com os malfeitores. Essa é a trajetória de Jesus nos seus últimos dias, antes da morte, antes deste momento do capítulo 27. O nosso texto base, ele narra toda a cena da morte de Jesus, desde a farsa do julgamento, porque o julgamento de Jesus foi uma farsa. Se você procurar ali, pesquisar ali na internet, colocar assim, olha, o julgamento de Jesus foi justo, você vai encontrar historiadores, especialistas, dizendo que o julgamento de Jesus foi um dos julgamentos mais injustos de todos os tempos, mais cheio de ilegalidades. Eu quero citar aqui 6. Tem um especialista lá que enumera 30, mas apenas 6. Ele fala primeiro assim, olha, que eles não buscaram nenhuma testemunha para depor em favor de Jesus. No nosso texto não encontramos nenhuma testemunha, ou qualquer outro evangelista, eles não falam assim, alguém foi lá depor em favor de Jesus. Não tem. Nenhuma. E nós vemos hoje em dia que os piores criminosos sempre tem alguém, né? Para tentar dar um álibi, algo assim. Segundo, eles falam assim, não se observou o tempo mínimo de aviso necessário pela lei para anunciar a todos que poderiam comparecer ao julgamento. Ou seja, não foi feito um anúncio público para que todos que quisessem acompanhar o julgamento pudessem acompanhar. Outra ilegalidade que esse especialista coloca, diz assim, que não foi apregoado essa notícia desse julgamento. Tudo isso eles fizeram de forma secreta para que ninguém se levantasse em defesa de Jesus. A prisão, a outra ilegalidade, que a prisão foi feita cerca de 1 hora antes da meia-noite, ou seja, às 23 horas, em total desrespeito aos costumes
judaicos, que não permitia prisões nesse horário. Eles levantaram testemunhas falsas pelo próprio juiz, ou seja, os próprios julgadores de Jesus, eles arrumaram testemunhas para testemunharem contra Jesus. Eles subornavam as pessoas, eles pagavam as pessoas. E o último que eu coloquei aqui, o julgamento foi noturno, de madrugada. E aí também não era permitido pela lei judaica. O julgamento hebraico de Jesus Cristo não foi público, ou seja, exatamente para que fizessem como eles queriam. Diante de tão grande justiça, nós ainda temos o que nós chamamos de princípios eternos quando olhamos para a morte de Jesus. Vejam só, acompanhe aí os versos que eu vou falando aqui aos poucos com os irmãos. Primeira coisa, a morte do Rei Jesus, ela expôs a maldade do coração humano. Veja o verso primeiro aí, capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então eles entraram em acordo, aqueles que iam julgar, entraram em acordo para matarem Jesus. Eles, amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Então Jesus foi levado como um criminoso. Aquele que não havia tirado nenhuma vida, aquele que não havia roubado ninguém, aquele que havia pagado seus tributos. Jesus curava os enfermos, Jesus ressuscitava mortos, Jesus falava, olha, dai a César o que é de César. Jesus fazia o bem às pessoas, Jesus alimentava as multidões, e agora Jesus é levado, preso como um criminoso, sem direito à defesa. Então, um salto lá nos versos 17 e 18. Olha o que diz. Estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilato: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Por que Pilato fez essa proposta? Porque era costume na Páscoa soltar um criminoso, dar o perdão, e também o verso 18 explica. Pilatos sabia que, por inveja, o tinham entregado. Aqueles homens, quando eles não viram culpa, quando eles não viram crime, pecado de Jesus, a única motivação deles foi inveja. Porque Jesus tinha e dava ao povo aquilo que eles não conseguiam. Lembra? Ainda estava na cabeça deles a forma como Jesus foi recebido em Jerusalém. Hosana nas maiores alturas, bendito o Rei, bendito é o Filho de Davi. Versos 28 a 31. Então agora que Jesus está na cruz, Jesus se entrega aos soldados, eles tinham, despojando-os da veste, cobriram Jesus com um manto escarlate. Teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram o manto e vestiram com suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. A maldade humana aqui foi tamanha que Jesus foi não só injustiçado, como Jesus também foi humilhado. Então eles tiram a roupa de Jesus, colocam o manto em Jesus, arrumam uma coroa de espinho, empurram, é claro, não com as mãos, né? Com alguma ferramenta, com algum pedaço de madeira, empurram, e aquele espinho desce na fronte de Jesus e faz sangrar, e dói, né? Já machucamos com espinho, creio que todos, incomoda. Eles se ajoelham, zombando de Jesus, eles cospem em Jesus, eles batem na cabeça de Jesus. Olha a maldade humana que a morte de Jesus está expondo. Quando nós olhamos para o verso 33 e 34, nós encontramos ainda mais maldade.
e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da cadeia, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Jesus estava machucado por causa dos açoites, Jesus estava machucado por causa da coroa de espinho, Jesus estava humilhado. E como nós falamos anteriormente, né, o sofrimento físico ele vai dar a produzir sede. E Jesus aqui, eles não dão água, eles dão vinho misturado com fel. No frango, né, que tem aquele pedacinho, assim, aquela partezinha que se ela rebentar, ela estraga a carne toda, né, deixa amargo, né? Fel. Olha, faltou a humanidade aqui. Nós vamos dar água para ele? Não é nada para aliviar um pouco esse sofrimento? Não. Os versos 39 a 43 vão dizer o quanto eles blasfemam de Jesus. O verso 39 fala que eles passavam diante de agora, Jesus já está pendurado na cruz, eles passavam diante de Jesus, balançavam-se a cabeça, né? Meneando a cabeça. Eles diziam: ah, você que falou que ia destruir o santuário, que ia reedificar, que ia reconstruir em 3 dias, salva você mesmo, desce da cruz, se você é realmente filho de Deus. Os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, todos eles esclareciam: você salvou a outros, você curou enfermos, você levantou mortos, você libertou pessoas de espírito maligno e não consegue salvar você mesmo. Se você é filho de Deus, faça isso. Desde daí nós vamos crer em você. Irmãos, olha como a morte de Jesus expôs tamanha maldade do homem. A doutrina reformada ensina que o homem é totalmente depravado. A total depravação do homem. Olha aqui, quanta maldade. Nenhum outro que foi crucificado provavelmente sofreu tanta humilhação, sofreu tanto desprezo, cumprindo a profecia de Isaías, né? Ele foi desprezado, ele foi humilhado. Mas não para. A morte de Jesus expôs ainda mais coisas. A morte de Jesus expôs não só a maldade dos homens, mas mostrou para todos ali presentes quem era realmente Jesus. Então a morte do rei Jesus expôs para todos que estavam ali quem ele era realmente. Voltemos agora no verso 14. Olha o que diz aí o verso 14 do nosso texto de Mateus 27. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar grandemente o governador. Jesus, diante de Pilatos, ele é questionado: olha, eles estão acusando você, o que você fala? Jesus mantinha silêncio. Ele foi levado como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, ele não saiu em sua própria defesa. E Pilatos, o governador que tinha autoridade para, pelo menos ele pensava assim, né? Que tinha autoridade ali para resolver aquela situação, ele fica admirado com a postura de Jesus diante daquelas acusações que ele mesmo falou que era por inveja. E o verso 24, vejam, diz assim: Pilatos, vendo que não conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Mesmo que seja um ato de omissão, mas é um ato, são palavras que ele reconhece e que Jesus não era culpado de nada daquilo que seus acusadores falavam. Versos 29, veja só, eles pegam a coroa de espinho, eles colocam na cabeça de Jesus, na mão direita um caniço, eles se ajoelham diante dele, eles carecem, dizendo: salve o rei dos judeus. Aqui, ao mesmo tempo que era uma zombaria, que eles estavam escarnecendo, querendo ou não, eles estavam declarando quem é Jesus. E é isso que vai acontecer no dia da volta de Jesus. Todos vão confessar, querendo ou não, que Jesus é verdadeiramente
27, Pilatos manda fazer uma placa e coloca assim: este é o rei dos judeus. Os outros evangelistas vão dizer que os líderes religiosos falam: não coloca isso, não, fala assim: ele que disse que é. O que eu fiz já está feito. E é escrito em 3 línguas, né? Latim, o grego e o hebraico. Os judeus leram: este é o rei dos judeus. Os gregos leram: este é o rei dos judeus. Os romanos leram: este é o rei dos judeus. Toda língua vai confessar que Jesus é o rei. Todos os povos, todas as tribos, todas as nações, de todos os tempos, de todas as épocas, vão confessar que Jesus é o rei. Verso 41 e 42. De igual modo, os principais sacerdotes também escarneciam, né? Salvou os outros e não salva a si mesmo. É rei de Israel? Desde a cruz. Mais uma vez, aquela pessoa que escarnece do nosso Senhor, ele pode estar fazendo com esse objetivo de escarnecer, mas é uma declaração de culpa. Porque quando ele escarnece, ele também quer reconhecer, ele não aceita, é diferente, mas ele sabe quem é o rei, quem é o Senhor sobre todas as coisas. Por isso que o homem se mantém rebelde. Ele sabe que Deus existe, mas ele não quer se submeter a esse Deus. Nos versos 45 e 51, já não são as pessoas. O verso 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E o verso 51 fala que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e as rochas se partiram. Ou seja, até a natureza reconhece o poder daquele que estava sendo crucificado. Até a natureza se rende ao Rei Jesus. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que fez com que uma figueira que não dava fruto falou e ela secou-se? Porque ele é rei não só sobre os homens, mas sobre toda a sua criação. Verso 34, esta é a declaração na crucificação, 54, perdão, esta é a declaração na crucificação de Jesus, a mais importante de todas. Os soldados romanos, enquanto os judeus falaram em tom de zombaria, de escárnio, olha o que o centurião fala. O centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Até na sua morte houve conversão. Os soldados romanos, aqueles que a princípio estavam zombando dele, colocaram o manto, aqueles que colocaram a coroa de espinho em sua cabeça, agora estão prostrados diante dele e reconhecendo: este é verdadeiramente o Filho de Deus. No registro de outros evangelistas, esse homem era justo. Matamos um homem inocente. Mas a morte de Jesus, irmãos, não só revelou a maldade no coração do homem, não só revelou quem era Jesus, mas também revelou o maior medo dos homens. A parte final, a partir do verso 62, Jesus então morreu. Foi cumprida toda aquela profecia. Falamos aqui das 7 palavras que Jesus falou no momento da sua crucificação. Jesus ele é então sepultado. E os líderes, desde o verso 62, diz que no dia seguinte colocam Jesus naquele sepulcro novo. E no dia seguinte, bem cedinho, os sacerdotes, os fariseus foram a Pilatos e disseram assim, verso 63, lembrando-nos que aquele embusteiro, aquele enganador, aquele mentiroso, aquele hipócrita, ele falou, enquanto ele estava vivo, que depois de 3 dias
é claro que lá no fundo eles sabiam que algo iria acontecer. Porque caso contrário, eles não dariam atenção para isso. Então eles vão para Pilatos, eles pedem a Pilatos que coloquem uma guarda ali no sepulcro, pelo menos para passar esses 3 dias. Pilatos autoriza essa segurança, uma segurança máxima. Soldados ali presentes, uma escolta, vão e guardam o sepulcro. Porque esses homens tinham medo de que Jesus realmente ressuscitasse. E se Jesus realmente ressuscitasse, eles saberiam que eles não poderiam parar aquele homem e nem os seus seguidores. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a ressurreição é a razão da nossa fé. Que a nossa esperança em Cristo, ela é baseada na ressurreição de Jesus Cristo. O cristianismo, a nossa fé, é baseada, como nós vamos dizer domingo, em um sepulcro que está vazio, em uma cruz que está vazia. Porque o nosso Senhor não ficou na cruz e nem no sepulcro, Ele está vivo. Então esses homens tinham esse temor. Eles sabiam, nós temos que fazer algo, porque vai que os discípulos roubam o corpo ali, depois falam que ele ressuscitou. Uma segurança máxima para guardar o corpo de um morto. Olha o temor desses homens. Isso tudo porque eles viram e ouviram o que Jesus fez durante o seu ministério. Lembra da entrada triunfal em Jerusalém? Qual foi o grande motivador da multidão falar Hosana ao filho de Davi? João falou o quê? Que aqueles que testemunharam a ressurreição de Lázaro foram todos para Jerusalém. E aqueles que ouviram foram ver Jesus e Lázaro. Então eles sabiam que Jesus tinha poder para vencer a morte. Então eles tinham que fazer alguma coisa. Esse é o temor. Esse é o temor do inimigo das nossas almas, quando nós saímos a anunciar o Cristo ressurreto, o Cristo que não foi vencido pela morte, pelo contrário, Ele derrotou a morte. Derrotou a nosso último inimigo, né, como diz o apóstolo Paulo, nós ainda vamos derrotar em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero trazer algumas aplicações, concluir. E agora? O que fazer? O rei está morto. Mas primeiro, por que aquela multidão que recebeu Jesus como rei, agora parte daquela multidão diz assim, olha, crucificam, solte Barrabás? Porque essa multidão mudou de ideia. Como nós vimos, a maldade do coração. As profecias deviam também ser cumpridas. Mas agora o rei Jesus está morto. Agora os discípulos voltam para casa tristes. Agora os discípulos estão escondidos, com medo de alguma perseguição. Agora 2 discípulos estão voltando para Emaús, triste, cabisbaixo, porque eles esperavam ser Jesus aquele que ia redimir a Israel. E agora? Aquele que era a vida está morto. Aquele que trouxe esperança, a esperança se foi. Eles ainda não haviam compreendido que era preciso que isso acontecesse. Tanto que Lucas registra que Jesus se aproxima daqueles 2 homens, daqueles discípulos, e vai explicando para eles as Escrituras. E de repente, quando eles reconhecem Jesus no partir do pão, um deles fala assim, lembra? Enquanto ele estava falando para nós das Escrituras, o nosso coração estava ardendo. O nosso coração estava pegando fogo. Esse é um culto vivo, né? É quando a palavra de Deus faz o nosso coração arder. Eles ainda não haviam entendido. Mas hoje, irmãos, nós, pela fé, entendemos que era necessário Jesus morrer naquela cruz. Só depois que eles vão compreender todos esses acontecimentos. Hoje, depois de tudo já concluído, toda a obra da salvação
entendemos que era necessário Jesus morrer naquela cruz por mim, por você e por todos aqueles que ainda hão de se render aos pés dele. Porque foi a morte de Jesus que satisfez a justiça de Deus. Foi a morte de Jesus que nos aproximou do Pai. Porque nós éramos, por natureza, filhos da ira, inimigos de Deus. Mas agora, por causa de Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que significa essa expressão, né? Desde a fundação do mundo, Deus já tinha planejado toda essa redenção. Hoje, nós temos livre acesso a Deus Pai. E por isso, nós podemos cantar e vamos cantar mais uma vez o hino 269, Seja Bendito o Cordeiro. Fique de pé, vamos